Olá, pessoal, boa noite. Hoje, então, dando continuidade à nossa disciplina referente à admissão e demissão de colaboradores, nós vamos falar especificamente sobre o direito do trabalho e, com isso, nós vamos abordar, então, os principais pontos da nossa reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017 e trouxe bastante alterações, né, na CLT, nas consolidações das leis do trabalho. Já tem um vídeo disponível para você sobre a origem da CLT lá no Blackboard, né? Então, a CLT, ela tem quase 80 anos, na verdade. Então, ela era um instrumento de legislação já bastante arcaico e vinha sendo questionado fortemente, né? Porque ela era bastante engessada e justamente por ser muito antiga, uma série de situações que acontecem no mundo do trabalho hoje não estavam contempladas, né? E ela fazia referência a muitas situações que não existem mais, né? Então, a reforma trabalhista ela foi importante por conta disso, né? Para modernizar a nossa legislação, ok? Quais foram as principais mudanças, então? Um dos pontos que foi mudado foi em relação a que trata a legislação em relação à jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela continua sendo como uma jornada de trabalho padrão de 8 horas por dia, com possibilidade de realização de até 2 horas extras por dia. Então, isso aqui é uma situação bastante importante, né? A realização de horas extras, ela é permitida pela legislação, mas ela tem limite, certo? Não pode exceder esse limite de 2 horas por dia. E a jornada semanal acordada em contrato, ela pode ser de no máximo 44 horas semanais, tá? O que a legislação fez foi permitir uma negociação sobre essa carga horária, certo? Observando-se esses limites, então não excedendo a 220 horas mensais de trabalho, a duração da jornada diária ela pode ser negociada, certo? Então, a nova legislação prevê, por exemplo, a realização de jornadas de até 12 horas, desde que haja folga imediata de 36 horas, certo? E não pode exceder a 220 horas mensais, tá? Também a legislação fala da jornada parcial de trabalho, ou seja, o trabalho meio turno, né? Podem ser feitos contratos de até 30 horas semanais. Só que se a pessoa trabalha 30 horas semanais para um regime parcial, ela nunca pode realizar as horas extras. Porque senão, na verdade, o que está acontecendo é que essa pessoa está trabalhando numa jornada integral, né? Ou então ela pode realizar 26 horas semanais e ter a possibilidade de fazer, eventualmente, horas extras de até 6 horas semanais, certo? Isso é importante, gente, na jornada parcial, porque a jornada parcial, a remuneração ela é paga proporcionalmente, né? Então, se para alguém que trabalha um turno, né, integral, eu pago um salário de R$ 1.200, para alguém que for trabalhar só meio turno, for realizar 20 horas semanais, realizando a metade, né, dessa jornada, eu vou pagar um salário de R$ 600. Poxa, Raquel, mas é menos que o salário mínimo. Mas é que o salário mínimo ele é uma previsão de salário para uma jornada integral. Então, se a pessoa trabalha em jornada parcial, 20 horas por semana, ou seja, uma média de 4 horas por dia, e ganha R$ 600, ela pode acumular, inclusive, uma outra atividade e fazer a compensação desse valor, certo? O que a legislação limita aqui na realização de horas extras, né, é justamente para que não se contrate num regime parcial, ou seja, com um salário reduzido, alguém que de fato vai trabalhar integralmente, certo?
Outra mudança, né, na CLT foi a criação, né, do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, então, é a contratação de funcionários sem horário, sem uma jornada fixa, certo? Então, esse trabalhador, ele pode ser contratado para suprir folgas, férias ou um aumento de demanda, né? A remuneração desse trabalhador, ela vai ser uma remuneração calculada por valor hora, porque ela vai ocorrer de acordo com o tempo trabalhado. Então, se numa semana ele trabalhar 8 horas, ele recebe por essas 8 horas trabalhadas, tá? Como esse trabalhador intermitente, ele não tem uma jornada de trabalho previamente definida, o que tem que acontecer? O pagamento, quando ele for feito, quando ele trabalhar, ele vai incidir tudo ao mesmo tempo. Então, ele vai ter pagamento proporcional de férias, de recolhimento de FGTS, de INSS e de 13º salário. Então, esse trabalhador, ele não vai ter lá, ao final do ano, o recebimento do 13º salário, porque ele já recebeu proporcionalmente nas vezes que ele trabalhou, ok? Como esse trabalhador, né, ele não tem uma jornada fixa, então a remuneração dele em alguns meses, ela pode ser bastante baixa, né, se ele trabalhar poucas horas, ele pode, por conta própria, esse trabalhador fazer recolhimento complementar do INSS para fins da sua aposentadoria, certo? Se assim ele quiser. O trabalhador intermitente, ele também pode acumular mais de um trabalho ao mesmo tempo na carteira. Então, o trabalho intermitente, ele permite ao trabalhador, né, a possibilidade de ter mais de uma fonte de renda ao mesmo tempo. Intervalo para almoço. Também houve mudança no intervalo para almoço, tá? Que também é o chamado intervalo intrajornada, né? Ou seja, intervalo dentro da jornada de trabalho, tá? Com a nova CLT, o intervalo para o almoço, ele tem que ser de no mínimo 30 minutos para jornadas que forem superiores a 6 horas de trabalho, certo? Antes esse limite era de no mínimo 1 hora, né? Essa mudança ocorreu muito porque há uma série de trabalhadores que, na verdade, não realizavam a 1 hora de almoço, realizavam um tempo menor, mas não tinha a possibilidade de haver essa negociação. Então, hoje pode, ele realiza 30 minutos e essa meia hora de diferença ele vai compensar durante o seu dia, ou seja, ou ele entra mais tarde ou ele sai mais cedo, tá? Porém, se não houver respeito ao tempo do intervalo, isso é bem importante, isso gera indenização e pagamento de horas extras ao trabalhador, porque ele tem esse direito. O intervalo para almoço, a gente chama de intervalo para almoço, mas pode ser intervalo para janta também, depende do horário que a pessoa trabalha, né? Mas ele precisa ser respeitado. Outra mudança importante na CLT foi em relação às férias. As férias, elas continuam existindo, elas são de 30 dias para cada 12 meses trabalhados, né? Continua também sendo que as férias, elas têm que ser tiradas a partir do 12º mês trabalhado, né? Então, existe aí um período para ser tiradas férias, não significa que a partir do momento que eu completei 1 ano de empresas, eu obrigatoriamente tenho que tirar férias. A diferença agora é que as férias, elas podem ser divididas em até 3 períodos. Antes a gente só podia dividir em até 2 períodos, né? Agora eles podem ser de até 3 períodos. Nenhum desses períodos pode ser menor do que 5 dias corridos, tá? E pelo menos um desses períodos ele tem que ser maior do que 14 dias. Outra coisa importante é que as férias não podem começar nos 2 dias antes de um feriado ou também não pode começar antes do dia de descanso da semana. Então, por exemplo, se um trabalhador tem como dia de descanso semanal o domingo, as suas férias não podem começar na sexta-feira, né?
Então, as férias têm que começar preferencialmente depois do dia da folga. Preferencialmente não é obrigatoriamente, tá? Também não é obrigatório que as férias sempre comecem numa segunda-feira, por exemplo, ok? O que não pode é ela começar 2 dias antes de um feriado ou do dia de descanso semanal, certo? Essa possibilidade aqui das férias serem divididas em até 3 períodos é para fazer com que as pessoas aproveitem mais os períodos de férias, né? Só que se a pessoa dividir as férias realmente em 3 períodos de descanso, ela não tem direito ao abono das férias, né? Que é o direito a vender 10 dias de férias. Bem importante isso também, tá? Então, ou a pessoa tem abono, ou a pessoa tem 3 períodos de descanso, tá? Outra mudança com a legislação trabalhista é a questão do banco de horas. Antes, gente, de 2017, o banco de horas ele não estava previsto na CLT. Muitas empresas realizavam banco de horas por acordo sindical, por acordo via sindicato, tá? O que é o banco de horas, né? O banco de horas significa que se um trabalhador realiza horas extras num determinado mês, e a empresa trabalha com banco de horas, não obrigatoriamente a empresa vai fazer o pagamento das horas extras na primeira remuneração após aquele período de realização das horas extras. Ela vai acumular estas horas, né, para eventual possibilidade dele compensar estas horas em folga, tá? Agora, então, o banco de horas ele passa a ser possível de ser acordado individualmente. Assim a legislação diz, bem importante, né? Que a legislação diz que é individualmente, empregador e empregado. Ou seja, não tem a necessidade de acordo coletivo, de um sindicato intermediando isso. Mas aqui é importante, né, gente? Nós estamos aqui estudando o módulo de recursos humanos e, assim, não existe a possibilidade de uma empresa conseguir gerenciar diferentes regimes de remuneração de uma maneira muito eficiente, né? Isso gera muitos processos operacionais, certo? Então, a empresa, o que vai acontecer, na verdade, aqui, né, gente, passa a acontecer que, assim, a empresa passa a ter um poder disciplinador de decidir se ela trabalha com banco de horas ou se ela trabalha com remuneração das horas extras, tá? Porque ela não vai ficar acordando, a mesma empresa vai fazer diferentes acordos para grupos de trabalhadores, né? O que a legislação determina ainda é que em uma empresa adotando o banco de horas, os bancos de horas eles precisam ser compensados em até 6 meses, ou seja, vamos supor que a empresa inicia, né, o banco de horas em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Um trabalhador tem até maio, vamos dizer, para realizar e compensar as horas extras. Em junho, ele deve compensar essas horas extras, todas que foram acumuladas. Se ele não realizar essa compensação das horas, no mês de julho, a empresa deve fazer o pagamento dessas horas extras que ficaram em banco, certo? Com um adicional de 50%, tá? Então, não vai fazer tanta diferença aqui se as horas foram noturnas ou não. A empresa vai ter que pagar isso com um adicional de 50%, certo? Então, não vai ficar acumulando o banco de horas aí por muito tempo também, tá? Houve também outra mudança em relação às gestantes. As gestantes continuam tendo estabilidade, né, a partir do momento que elas informam o empregador, né? A mudança é em relação à possibilidade das gestantes trabalharem em ambientes insalubres, tá? Na legislação anterior, a partir do momento que uma mulher informava que estava gestante, se a empresa era uma empresa que, pela sua característica de atividade, tinha condições insalubres, essa mulher não poderia mais trabalhar nesse ambiente, ela precisava ser realocada.
A atual legislação diz que as mulheres podem trabalhar em ambientes com grau de insalubridade mínimo ou médio. Insalubridade tem 3 graus, né? Mínimo, médio e máximo, ok? Caso a insalubridade seja de grau máximo, então a trabalhadora ela precisa ser transferida para outra função ou setor, porque ela continua tendo estabilidade, certo? E depois, né, de ter o bebê, depois de utilizar da licença maternidade, quando ela retornar ao trabalho, se ela estiver lactante, ou seja, se ela estiver amamentando, ela pode voltar para a sua função, mesmo insalubre, independente do grau, ok? Isso diz a legislação. Se alguma mulher que trabalha em uma empresa que tem insalubridade, certo? E o seu obstetra entende que essa condição do ambiente pode vir a ser prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê, esse médico tem que emitir um atestado, e aí sim, mediante o atestado, não importa o nível de insalubridade, a trabalhadora passa a ter de ser realocada dentro da empresa, certo? Mas isso antes era diferente. Outra mudança, que também a gente já falou um pouquinho, é em relação ao home office, que a legislação descreve lá como teletrabalho, né? Mas passa a existir a possibilidade de home office. O home office ele deve constar no contrato de trabalho, tá? Juntamente com as atividades, ou seja, quais são as atividades que podem vir a ser realizadas em home office. O home office ele pode ser acordado em qualquer momento. Então, uma pessoa pode ter sido contratada para trabalhar presencialmente e, em determinado momento, ser realocada para trabalhar em home office, certo? Há um prazo, né, para que ele possa se adequar, mas precisa ser feito um aditivo, o seu contrato de trabalho, que ele vai passar a trabalhar em home office, mas isso pode ser feito. Assim como também pode que a pessoa que está trabalhando em home office, a empresa passe a definir que ele tem que trabalhar presencialmente e, de novo, faz um aditivo ao contrato. Para trabalhos em home office, o contrato ainda tem que estipular de quem que é a responsabilidade pelos custos e pela manutenção do material necessário para o exercício da atividade, ou seja, em relação a custos, por exemplo, de energia, internet e equipamentos, né? Tem que estar estipulado em contrato. A legislação não diz que a empresa precisa prover, mas que precisa estar previsto em contrato quem vai prover, certo? Também houve uma mudança, tá, em relação às possibilidades de demissão. A nova legislação implementou um novo modelo de demissão, que é a demissão por acordo entre as partes, ou seja, ela formalizou algo que os trabalhadores e empregadores já faziam antes, certo? Que era a pessoa queria sair do trabalho, mas não queria perder todos os seus direitos, e o empregador a demitia e ele devolvia parte do FGTS. Isso, né, esse acordo, ele era ilegal, ele era informal, certo? Então, a legislação foi lá e implementou um modelo para que isso possa acontecer. Quando a demissão, ela continua tendo demissão sem justa causa, demissão por justa causa e pedido de demissão. A gente vai ver todos esses modelos nos próximos dias. Mas o novo modelo, o que que é? É um modelo em que empregado e empregador fazem um acordo, tá? E o empregado, então, passa a ter direito a 50% do seu aviso prévio, se ele não for trabalhar. Ele tem direito a todas as verbas trabalhistas, como saldo de salário, saldo de férias, 13º proporcional. A empresa tem que depositar 20% do saldo do FGTS, que está lá na conta do trabalhador, e o trabalhador tem direito a sacar 80% do fundo, mas ele não tem direito a fazer saque do seguro-desemprego, porque ele entrou em acordo que ele queria também sair da empresa, certo? Então, esse modelo não existia, passa a ter agora. Também houve uma mudança que foi super polêmica em relação à contribuição sindical, né? Por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais tem sindicatos no mundo, conforme tem nessa tabela aqui do lado, né?
os dados aqui são de 2015, né? Um pouquinho antes da reforma trabalhista. E do que vive... Qual é o papel do sindicato, né, gente? O papel do sindicato é ser um intermediador entre as relações dos trabalhadores com os empregadores, né? Só que no Brasil surgiram muitos sindicatos, né? Tanto que às vezes uma mesma empresa, dependendo do seu tipo de atividade, ela tinha que fazer acordos com 3, 4, 5 tipos, sindicatos diferentes, de diferentes categorias de trabalhadores, certo? E os trabalhadores sindicalizados, ou seja, que fazem parte do sindicato, né? Os trabalhadores sindicalizados ou não, eles tinham que fazer uma contribuição compulsória para o sindicato da sua categoria de trabalho. E isso mudou, essa contribuição compulsória não existe mais, tá? Era chamada de imposto sindical, né? Ele era descontado direto na folha de pagamento e correspondia a um dia de salário, tá? Agora, como é que passa a ser? O trabalhador que quiser contribuir para o sindicato, ele precisa se manifestar, certo? Ele precisa, então, redigir uma carta de próprio punho informando, né, para o RH da sua empresa que ele quer contribuir e para qual sindicato que ele quer contribuir. Isso é importante, gente, porque assim, olha só o número de sindicatos, né, que a gente tem no Brasil. Então, assim, faz com que os sindicatos eles precisem fazer mais pelo trabalhador e não só existir para receber a contribuição sindical, né? Alguns sindicatos eles faziam o seu trabalho e alguns sindicatos existiam só para arrecadar a contribuição, né? Então agora faz com que o sindicato ele tem que provar que ele está realmente fazendo um bom trabalho e que ele vai realmente fazer um bom uso daquele dinheiro do trabalhador, tá? O que a reforma, resumindo, então, o que a reforma trabalhista fez, gente? Né? Ela flexibilizou as relações trabalhistas, certo? Que era uma exigência muito grande das empresas, não importa o tamanho, certo? Pequeno, médio, grande porte, era uma exigência muito grande das empresas porque o nosso emaranhado jurídico ele é bastante complexo e a legislação ela complicava pelo modelo como ela era feita, por ela ser muito antiga, ela complicava muito as relações, certo? Antes, essas negociações elas só podiam acontecer via sindicato, né? E tornava o processo moroso e tal. Então, agora elas ampliam muito essa possibilidade. Por outro lado, né, a gente tem sempre que lembrar que essa relação empregado e empregador, ela não é igualitária. A gente sabe que o empregador, ele detém um maior poder em relação ao empregado. Então, se questiona muito também algumas mudanças que foram feitas, como essas possibilidades de acordos individuais, como a legislação fala, porque se questiona até onde que o empregador vai exigir que isso seja feito, né? Justamente porque ele tem um poder maior. A legislação ainda, ela determinou o que pode e o que não pode ser negociado. Então, isso é bem importante que a gente saiba, né? O que pode ser negociado? Pode ser negociado remuneração por produtividade, certo? Participação nos resultados, participação nos lucros, certo? Pode ser negociado entre a empresa e o trabalhador a troca de um dia de feriado. Por exemplo, o trabalhador, a jornada de trabalho é de segunda a sexta. E aí tem um feriado na quarta-feira. Pode empregador e empregado negociarem para que se trabalhe na quarta-feira e a folga seja para segunda ou para sexta-feira para fazer uma ponte com o final de semana, né? E aí, nesse caso, esse trabalho na quarta-feira, ele é um trabalho normal, certo? Não gera hora extra, não gera remuneração a mais, porque é uma troca de dia de feriado, tá? Pode ser negociado o enquadramento do grau de insalubridade, que isso daí é lá com a área de saúde e segurança do trabalho, certo? Pode ser negociado a divisão das férias em 3 períodos, como a gente falou antes, né? Então, não tirar as férias todas de uma vez só, enfim, certo?
Pode ser negociada a duração da jornada de trabalho dentro dos limites da lei, não excedendo as 44 semanais nem as 220 mensais. Pode ser negociado se vai ser implementado banco de horas ou não, se a empresa vai adotar plano de cargos, certo? E a implementação do teletrabalho. Essas coisas podem ser negociadas, então, entre empregado e empregador. O que não pode se negociar? As férias, elas têm duração de 30 dias. O que eu posso negociar é como que eu vou realizar essas férias. Mas eu não posso fazer um contrato de trabalho com ninguém dizendo que ele tem direito a férias de apenas 20 dias, certo? Não pode ser negociado o recolhimento do FGTS. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um direito do trabalhador. Não pode ser negociado 13º trabalho. Importante, 13º salário, gente, ele é constitucional, tá? Então, nenhuma reforma trabalhista vai tirar o direito de 13º salário do trabalhador, certo? Também não pode ser negociado a possibilidade do descanso semanal. Pode ser negociado o dia, mas todo trabalhador tem direito a uma folga uma folga na semana, certo? De um turno de trabalho inteiro. Ok? Esses são os principais pontos. Lembrando que a CLT ela está disponível online e gratuitamente. Qualquer dúvida vocês podem tirar diretamente nesse documento, tá bom? Um abraço a todos, espero que tenha sido uma boa aula e até a próxima.